Para entrevistar o Sérgio Cabral, nós convidamos essa noite o grande compositor Paulo Vanzolini, que nos dá a honra da sua presença. O escritor Assis Ângelo, a cantora Leci Brandão, que também veio do Rio de Janeiro aqui prestigiar o nosso programa, a jornalista Rosângela Peta, editora contribuinte da revista Playboy, o Nenê da Vila Matilde, outra grande presença ilustre aqui no nosso programa de carnaval, que é presidente da escola do mesmo nome aqui em São Paulo, o Sérgio Roveri, repórter especial do Jornal da Tarde, e o João Máximo, repórter do jornal O Globo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 289 outras emissoras de 21 estados brasileiros, a rede nacional do Roda Viva. Infelizmente, você não poderá participar desse programa enviando as suas perguntas aqui ao Sérgio Cabral, porque esse programa foi gravado. Boa noite, Sérgio Cabral. Boa noite, Marcelo. Sérgio, você está lançando As Escolas de Samba do Rio de Janeiro. É o seu segundo livro sobre as escolas de samba. Por que fazer um novo livro, Sérgio? Bom, o primeiro foi de 74, chamava-se As Escolas de Samba, o que, quem, quando, onde, por quê. Aquele negócio que nós, jornalistas, sabemos o que é. E esse foi um livro, quer dizer, esse foi o meu primeiro livro, e foi um livro de repórter, quer dizer, um livro onde eu reproduzia as coisas que eu aprendi e tal. Mas de 74 para cá, já tem 23 anos. E, enfim, aprendi muito mais coisas, enfim, amadureci. E quer dizer, eu senti necessidade, até por sugestão de várias pessoas, inclusive da minha mulher, que vivia me cobrando esse livro, aí de fazer um livro já mais amplo, até não só para corrigir erros do primeiro, mas também para acrescentar coisas, né? Aliás, é fácil. Pelo tamanho do livro. O primeiro tinha 100 e poucas páginas, esse tem 400 e tanto. Sérgio, e nesses 23 anos, qual foi a principal transformação, mudança da escola de samba para você? Houve transformação. A principal, e eu registro isso no livro, é que a escola de samba, essa expressão, isso eu digo no livro, a expressão escola de samba foi criada no seu sentido didático. Essa expressão, escola de samba, foi dada para um bloco carnavalesco, ao qual pertenciam Ismael Silva, Bídia, etc., aqueles craques do Estácio, chamavam-se Deixa Falar, e que era uma escola de samba. É como se chamasse, vou puxar a brava para a minha sardinha, se chamasse o Vasco de escola de futebol. Aliás, meu Rosa diz, eu sou professora da escola do Estácio de Sá. Exatamente, porque lá a escola normal era escola lá. normal. Então, o samba era coisa fundamental. Na escola de samba foi um jeito de brincar. Essa foi a razão. Cantando samba. Bom, a partir da década de 70, para resumir, então vou ficar uma hora falando sobre isso, a partir da década de 70, o samba foi saindo de cena. O samba com seus componentes, quer dizer, o samba em si, o samba enredo, foi caindo de qualidade, por várias razões que a gente pode discutir depois. A dança foi perdendo qualidade também. O ritmo da bateria foi perdendo qualidade por causa do samba. E foi em seu lugar, foi sendo ocupado pelo lado visual, pelo lado plástico da escola de samba. Essa é a principal. Essa foi a grande mudança. Agora, então, Sérgio, você diria que o samba, no caso, foi sacrificado em nome do espetáculo televisivo, dessa imagem de uma do mídia carnaval nova também. que o Brasil exporta. Eu não quero botar a culpa inteiramente na televisão, não. Eu acho que a culpa da escola de samba também. Aliás, a Veja fez uma matéria dizendo que eu defendi os sambistas e atribuí tudo fatores externos. Não é verdade, não entendeu direito. Não, por culpa da escola de samba. Por exemplo, cresceram absurdamente. Passaram a desfilar com 5 mil pessoas em 80 minutos, aí virou uma correria. E para uma música para atender a correria tem que ser uma música rápida, tem que ser a marchinha carnavalesca, não o samba enredo. É para pular. Agora, Sérgio, você acredita que elas cresceram para conseguir subsistir? Quer dizer, elas cresceram para arrecadar mais fundos, mais dinheiro, para manter a própria estrutura que elas estavam se formando? Não ganhou nada com isso. A escola em si não ganha nada com isso. Elas cresceram por várias razões. Cresceram porque não há uma medida. Ninguém estabeleceu uma medida. Eu acho que tem. Quer dizer, eu acho que uma escola boa tem no máximo 3 mil pessoas. Eu acho. Certo. Mas essa é a minha medida. Mas não tem Cresceu nenhuma porque escola... as pessoas resolveram desfilar, ver gente de todo o Brasil, todo mundo queria desfilar. Tem aqueles turistas do Rio de Janeiro que não são de samba, querem desfilar.
E aí cresce e fica... Aí atrapalha exatamente a parte que eu gostava, que é a parte da dança. A parte atrapalha a parte saudosista, né? Exatamente. Então, Diga aí, João. É isso mesmo. Isso aí também não é uma gota, uma coisa que também ajuda a descaracterizar, digamos Pô, mas assim, olha, mais ajuda coisa. não, isso descaracteriza. Isso não tem como acabar, senhor. Olha, só se houvesse uma ditadura. Olha, com licença. Dentro desse assunto, eu acho que é uma grande diferença do seu primeiro livro para esse, primeiro livro de escolas para esse aí, talvez tenha sido uma mudança que você registrou com uma certa dor. No seu primeiro livro, os grandes personagens são os sambistas. É verdade. Não é verdade? Cartola, Bide, Donga e, meu Deus do céu, Ismael Silva. E aí você já abre generosamente um espaço para uma figura que é importante na transformação da escola de samba nesses últimos 20, 30 anos, que é o carnavalesco. Estou errado? Tá certo. Bom, Mas corretíssimo. foi dolorosa essa Foi. essa admissão de Eu que- digo isso. da existência do... Eu confesso, do isso. carnavalesco. Eu não repudio a escola de Claro. samba atual. Eu não repudio porque é uma linguagem artística muito interessante e muito original que eles conseguiram. Quer dizer, eles contam uma história de um jeito novo, quer dizer, novo em relação às outras artes. E pode ser, quer dizer, é uma coisa da minha cidade, sabe, é uma coisa que foi desenvolvida na minha cidade, que eu amo. Então eu não repudio, não. Mas eu preferia, esteticamente, eu prefiro essa a escola de samba dos sambistas. Eu prefiro. Sérgio, eu me lembro, eu me lembro de 78, a escola estava numa depressão tremenda. Lembra que você foi lá, você me deu uma mão, você incentivou aquilo que você fez valeu, sabe? Porque nós estávamos num trapaço assim, ou a escola vai, ou então ninguém vai. Porque nós tínhamos ganhado aquilo que você sabe, aquele terreno, e estava aquela dificuldade tremenda, né? Então todo mundo dizia, aí o Nenê vai sair, e se eu saio, e o resto, como é? Não chegava também, né? Porque eu era o único que fez a primeira quadra e coberta e estava com dificuldade. E você valeu, viu? Muito obrigado. Valeu naquela luta. Eu fui entrevistar o Nenê para a TV Cultura. Na época eu fazia um programa com as televisões de São Paulo para a TV Cultura. Que era, aliás, uma época ótima. Eu levantei, eu nem sei, eu fico torcendo para a TV ter guardado esse porque a história do samba de São Paulo, não por causa de mim, mas pelas pessoas que eu entrevistei. O Nenê e tantas outras pessoas. Geraldo Silva, aquele pessoal todo, está tudo lá. Já que o seu Nenê tocou nesse assunto, que diferença tem entre as escolas de São Paulo e as escolas do Rio? E você acha que São Paulo, se fizer tudo bem, vai continuar sendo o segundo melhor carnaval de rua do Brasil? O segundo carnaval de escola de samba, de matéria de escola de samba, né? Porque de rua tem. São outros, Salvador, exato. Bem corrigido. Olímpia, aquelas coisas. Mas Recife, aliás, Recife. Mas a escola de samba, é engraçado, você sabe que antigamente eu brincava com meus amigos compositores do samba de São Paulo. Eu tenho vários amigos, né? Aqui, da velha guarda. E eu brincava, vocês fazem um samba muito corrido. De por quê? E a bateria batia muito depressa. E por que tanta pressa? Vocês têm tanta pressa? Não tem acordar cedo para trabalhar, é isso? Tem lá no Rio, não, a gente é mais... Paguei pela língua. Hoje o samba do Rio corre mais do que né? Corre mais só. Então, uma das diferenças era essa. De resto, não há muita diferença, não. Não há, não. O tipo de componente, digamos, o tipo social, cultural das pessoas que desfilam no Rio é a mesma coisa em São Paulo. Não tem absolutamente nenhuma diferença. Ô, Sérgio, Ficam até muito parecidas. você que é um homem que sempre falou, e muito bem, né, sobre a escola de samba, até eu quero confessar publicamente que, vez por outra, eu recorria àquele primeiro livro de 74 para poder falar das coisas do samba que eu falo. Aliás, eu sempre disse que eu me sinto assim, super honrada de ter sido descoberta por você e ter sido uma pessoa que conviveu com Albino, com Hermínio, Ricardo Cravalbim, né, Cartola. Tive o prazer de fazer o primeiro show da minha vida ao lado do Cartola com você no palco.
Como é que você está sentindo, qual está sendo a sua expectativa, quando a Em Cima da Hora, que é uma escola de samba lá de Cavalcante, do Rio de Janeiro, vai homenageá-lo, né, no sábado de carnaval? Olha, eu me lembro quando a Mangueira homenageou o Braguinha. E essa nós temos Braguinha. O nosso grande João de Barro, que faz 90 anos agora em março. Viva Braguinha! Mas eu me lembro, eu estava vendo o desfile e olhando a cara do Braguinha. A certa altura, o Braguinha estava pensando que ninguém estava olhando, mas todo mundo estava sentado, havia uma plateia imensa, havia televisão em cima e tudo. Ele olhando assim, começou a chorar. Eu estou com medo de dar esse vexame. Porque você imagina eu, um pobre mortal, um cara que, sei lá, um bobalhão, sei lá, no carro, cercado de amigos, cantando um samba que fala Sérgio Cabral, grande jornalista, não sei o quê. Eu não sei o que vou fazer. Eu não sei. Até Sérgio, porque tem muita você gente vai querendo chorar, ser na Sérgio, escola. eu chorei. Eu nessa situação chorei. professor já foi, Ah, não, se Paulinho não chorou, eu posso chorar. Então eu vou chorar à Você já tem vontade. ido aos ensaios? Você O já Braguinha, tem visto alguma coisa? Tenho. E no ensaio, como é que Fico, é? eu tomo 5 uísques antes. Aliás, eu tenho uma medida até de uísque. Uma vez eu dei uma entrevista aqui na TV Cultura, e um amigo foi ao vivo, e um amigo meu viu, e me ligou, foi lá pro hotel, voltei pro hotel. Ele falou, rapaz, você foi a melhor entrevista que já deu. Quanto uísque que você bebeu? Antes, eu falei, 3. E falou, então a sua medida é essa. A sua medida é essa. Então eu estou pensando para saber qual é a minha medida para eu controlar essa emoção. Mas, Sérgio, a emoção não é a escola, é o povo. É o povo, é. Eu nunca acreditei que houvesse uma coisa chamada calor popular, mas quando você passa com a escola, uma velhinha grita para você, professor, o dedo assim, que dá uma emoção. Vá para chorar mesmo, viu? Muito bem. Então pronto, já está resolvido. É assim, viu? Eu vou chorar. Uma coisa que eu até queria saber de você, porque eu acho que eu nunca te perguntei isso. Eu não sou, eu acho que eu sou saudosista. Em relação ao desfile de escola de samba, eu me assumo saudosista mesmo. Mas o que eu sinto realmente mais falta é uma coisa que hoje a gente percebe que acontece na Marquês de Sapucaí, e me disseram que aqui em São Paulo também está acontecendo, que a partir do momento que foram construídos os sambódromos, acabou aquela história de ver, por exemplo, o seu irmão está passando na escola, e antigamente, você podia gritar o nome do seu irmão, ele se sentia feliz e até fazer uma evolução infinitamente melhor. Então, hoje você vê um desfile frio, porque as pessoas, na maioria que estão nas arquibancadas, não conhecem as pessoas que estão desfilando. Eu pergunto para você, isso é uma coisa irreversível? Para onde é que vai esse desfile, hein, Sérgio? Olha, o João Máximo, que é especialista não só em música popular, mas também em futebol, ele já deve ter visto isso. E você também, Martina, deve ter visto isso, porque eu estou falando de futebol. Você quando vê um jogo em campo pequeno, o público vê muito mais o jogo, mas não pela proximidade, quer dizer, não apenas pela proximidade, porque vê em todos os sentidos. Você vê, você ouve o jogador berrando, gritando, dá! E você sente o cheiro do éter quando ele é socorrido. Em vários sentidos, você participa ali. Antigamente, você pega uma foto das arquibancadas montadas, você vê uma integração absoluta. Ô Sérgio, nós vimos, eu sei que você viu, desfile de frente da Biblioteca Nacional. Exatamente. Com apenas uma corda em volta, separando o público. Mas, Sérgio, por que tinha mestre-sala? É exatamente para o inimigo não bater no seu. A interpenetração era tanta que era necessário até ter um mestre-sala para segurar. Era herança do rancho, essa tradição veio do rancho. Mas então era isso, a coisa era realmente muito mais gostosa. Eu me lembro, um ano de 66, 66, a Mangueira, foram 3 grandes emoções que eu tive vendo o desfile. Um foi o desfile da Vila Isabel, em 88, que para mim foi o maior desfile de uma escola de samba em todos os tempos. Outro foi o segundo foi esse, da nossa querida Mangueira, homenageando em 66 Vila Lobos. Aí a Mangueira veio cantando o samba enredo, Aí, na arquibancada armada, estava a dona Mindinha, viúva de Vila Lobos. E ela, olhando assim, estou com vontade de chorar agora, ela olhando e começou a chorar. E aí a escola de samba inteira parou
Parou, essa mangueira inteira, eu nunca vi isso, desfile. Quer dizer, era uma coisa até para perder ponto. Parou e ficaram trocando. Aí começaram a acenar para ela e ela... Mas, olha, foi uma coisa... Eu me lembro que eu estava, na época, eu estava comentando para a TV Rio, eu e Fernando Pamplona. Eu comecei a chorar, mas chorava, desabei, comecei a chorar. Né? Sérgio, Agora, A outra grande emoção foi Sérgio. o desfile da Beija-Flor, a abertura do desfile de Beija-Flor de 89. Agora, Sérgio, toda essa emoção de que você está falando, você não acredita que ela sobreviva naquele folião anônimo que trabalha o ano todo pela sua escola para desfilar durante 1 hora no máximo, tal? Quer dizer, talvez a televisão não consiga captar isso, mas para o folião que saiu, Não, esse sei lá, de algum personagem lugar existe. pra- Esse personagem existe. E acho felizmente que são milhares. existe e ele e felizmente e é a alma da escola de samba. Eu agora, por exemplo, estou participando por dentro, né, do Em Cima da Hora, que é uma escola menor e tal, mas eu estou vendo que as pessoas que dão a vida por aqui, trabalham dia e Sérgio. noite, largam a família. Sérgio, eu vou embarcar daquela da Alice Brandão, que mexeu comigo também. Quando ela falou da velha guarda, eu falei, puxa vida, mas tem tanta coisa para trás e agora no momento o pessoal chega, mas fica tudo tonto. Você não acha bom se tivesse simpósio, não, para educar um pouco o povo? Porque se as escolas de samba fazem simpósio, eu sou no tempo da década de 60 que nós fazíamos simpósio. Eu fiz em Santos uns 3, quer dizer, eu era convidado. Fiz também no Rio, no tempo lá, da década de 60, né? Até 70 nós Edson fazíamos. Carneiro, Então Dr. isso que a Modelo, Alice Brandão está falando, nós está faltando mais juntamento das escolas. Somente o simpósio. Eu no simpósio aprendi muita coisa, viu? Mas se fizesse simpósio em São Paulo e convidasse um pessoal do Rio, ou no Rio convidasse pessoal de São Paulo e de algumas outras cidadezinhas, e fizesse o simpósio, educava isso que ela está falando. Porque muitas coisas fugiu, viu? Fugiu, eles estão tudo moderados. E o samba não é isso, o samba é todo mundo, não tem aquele calor, Agora, né? Eles vão cortando e vai dividindo, e vai esfriando. Vai esfriando. Mas Então, acho que um simpósio tem que ser seria bom. discutido, é verdade. E eu tenho falado desse simpósio de São Paulo, mas eles não acreditam muito. Eles acham que chegou agora, está tudo certo. Se eu não tivesse simpósio, não chegava até aqui, não. Incrível. E mesmo aquela quadra minha lá, se não fosse eu escutar o filho do Juvenal, aquele presidente que era da Mangueira, acho que ela conheceu o Juvenal, né? Foi Muito. presidente. Juvenal, então, o filho dele foi que no Paulo. simpósio em Santos, falou os negócios lá e eu peguei, montei aquela quadra, olha, e aí hoje? Tá vendo? E nós já tivemos lá, já 20 e tantos atrás, parece que foi em 77, você esteve lá, você me ajudou muito. Verdade, mas eu já vinha numa luta, e aquela luta foi de um simpósio. Você vê, em diretor que hoje, quantas escolas de samba tem em São Paulo com quadra? E eu sou o primeiro. Sobre um aspecto importante, as escolas têm um setor ou integrantes que são preocupados em conhecer a história, a tradição da tem, escola, tem. em Geralmente são preservar minoria. essa memória. memória da da escola. Constituem minoria e geralmente estão na oposição. É aquela turma que briga. Está sabendo do que eu estou falando, né? São pessoas que ficam assim. Mas tem. Agora, esse pessoal eu acho fantástico. Eu homenageio sempre que posso eles e tal, porque eles são. Deixa eu contar uma historinha, só contador de história, né? Vou contar duas histórias de pessoas dedicadas. O do Império Serrano havia um caso, tá lá, o Assi Pimentel. Assi Pimentel, que você conheceu bem, né? Nós conhecemos bem, era compositor, é autor daquele samba Estrela de Madureira, que o Roberto Ribeiro gravou. Foi um sucesso até, um grande sucesso. E ele era relações públicas, essa coisa. E trabalhava, o Assi Pimentel trabalhava dia e noite, pelo Império Serrano. Largou tudo, largou o emprego, trabalhava na Central do Brasil, largou. A mulher dele uma vez falou assim para um amigo meu, se ele tivesse largado o emprego só, ele dava lá, mas largou a família. Ele só pensava em Império Serrano. De tanto trabalhar, acho que ele trabalha muito, ficam nervosos. E começa a meter o pé pelas mãos. E aí começou a brigar com alas do Império Serrano, com a bateria, com não sei o que lá, com fulano e tal. Aí, de repente, resolveram convocar uma assembleia para demitir o Assi Pimentel da vice-presidência da escola. Aí está lá reunido a escola. Aí levanta o primeiro orador. Senhor presidente. Aí quando ele falou isso, o Assi Pimentel começou a chorar. Mas chorar convulsivamente, chorar como criança, Já sabia que soluçando. Chorar. Aí houve aquele silêncio.
todo mundo olhando. Aí o silêncio foi quebrado por um outro orador que levantou assim: vejam, senhores, o que estamos fazendo com esse homem. Esse homem que dá a vida. E tororó, tororó. Reverteu. Virou uma consagração. Quando terminou o negócio, quando terminou a Assembleia, o Moacir, presidente, o Moacir falou assim, eu sei que está acontecendo com você, você está com a cabeça quente, vou te arranjar um assessor. E foi elogio. O outro ainda é do outro estado do Império Serrano, que é a Conceição, filha de Manuel da Viola. Ela costurava para a escola. Costura ainda. E desfila, né? Que é uma alegria desfilar, não é costurar. Mas ela. Então, e como toda escola de samba, e principalmente uma escola de samba que não tem muito dinheiro, as fantasias chegam muito tarde. A roupa, pano chega tarde, figurino chega tarde. E então entregaram assim para você, digamos, agora não me lembro quantos, mas 30 fantasias em uma semana. Ela sozinha, na máquina, e vai trabalhando, vai entregando. Aí eu trabalhava até 3 horas da manhã, acordava às 5. E até 3 horas da manhã, acordava às 5. Até que chegou o domingo do carnaval, ela começa a trabalhar às 4 horas da tarde, entrega a última fantasia. Aí foi fazer a dela. Isso poucas horas antes do desfile. O desfile começava às 10, às 6 da tarde. O Império Serrano desfilava mais ou menos às 10. Ela aí começou na costura lá, trabalhando. Aí ligou a televisão, vendo, entrou na primeira escola, né? Aí bateu aquele soneca lá. Quando acordou, o Império Serrano já desfilava. Essa história tão triste. A história mais triste que eu conheço de escola de samba. Uma crônica maravilhosa. Mas é uma figura que existe ainda. Essa figura existe, felizmente, ainda. Sérgio, já que estamos falando aí um pouco da questão dessas escolas, e a presença da polêmica sempre da contravenção do bicho nas escolas, quer dizer, foi positiva, foi só negativa? Tem dois lados da questão? Como é que você que conhece bem esse... Mas tem dois lados. Tem um lado positivo, eu acho que foi que eles... Porque esses caras aí não são bicheiros, banqueiros, à toa não. Eles são competentes. Porque ser vitorioso nesse trabalho que eles têm... É muito competitivo. Tem que ser, imagina, é uma coisa que não tem lei. Né? É uma ética que você não... Enfim. Então, o cara que chega no topo, esse cara tem algum talento. Pois bem, eles levaram esse talento para organizar a escola de samba. A própria Liga, inclusive, foi presidida por um cara que eu não gosto. Eu não tenho nada contra bicheiro. Esse, pessoalmente, eu não gosto, porque é um militar que torturou, depois virou bicheiro e tal, uma figura que eu não... Mas eu reconheço, ele fez um trabalho fantástico. Ele organizou de maneira que as escolas de samba passaram a arrecadar mais através do próprio disco do Samba Enredo. Então ele foi organizar a parte financeira da escola, financeira, porque a escola administrativa. estava organizada, Não, ela a parte mesmo se auto... Não, essa parte administrativa, de ganhar sim, de receita e despesa, isso eles fizeram muito bem. Esse é o lado positivo. O lado negativo, que eu acho, é que não são de samba. Então essas deformações que a gente estava falando, se alguém vai, enfim, alguém que entenda de samba vai querer melhorar isso, tem alguém que queira de samba que quer melhorar isso. Mas os bicheiros que mandam. E eles não entendem isso. E eles mandam na parte artística da escola? Mandam em tudo. Eles mandam, eles dão dinheiro. Enfim, põe um compadre aqui, uma comadre ali. Agora, Sérgio, é fato realmente que eles consigam prosseguir com essa orientação, consigam prosseguir, de alguma maneira, mantendo a escola, mesmo sendo afastados nos últimos 3 ou 4 anos, que alguns são presos, liberdade condicional, mesmo de longe da escola, eles conseguem manter... Eles têm uma liderança, inclusive, comunitária, isso é inegável. Eu sou criado em Cavalcante, um subúrbio de Cavalcante do Rio, em cujo bairro existe essa escola de samba em cima da hora que vai me homenagear. Eu conheço a vida comunitária do subúrbio, das favelas, e eu sei qual é o papel que o bicheiro exerce. É um papel de liderança, sem dúvida, sem dúvida. Às vezes, quer dizer, em alguns casos, até pelo terror. Mas alguns são líderes naturais mesmo. Eles têm esse... Como é que eles se dão com o tráfico? Aí eu não sei. O lado policial, eu não entendo rigorosamente nada. Porque tem havido essa alegação ultimamente. Mas eu não sei.
Porque antes se falava dessa coisa mais romântica, contravenção, o jogo do bicho tinha um certo charme, né? Puxa, um bicheiro, self-made man, não sei o quê. Agora a gente vê, não só no Rio, mas em todas as cidades, que é uma barra muito mais pesada. O Natal, que foi da Portela, foi muitos anos, o Natal era meu amigo, ia à minha casa. O Natal era... A pessoa me dou com a família dele até hoje, com filhos, a nora dele é grande, a maior porta-bandeira de todos os tempos, que é a Vilma Nascimento. A Vilma. E o Natal, inclusive, ele construiu um casarão por sugestão minha. Porque ele tinha saído da prisão e aí Madureira fez uma homenagem a ele, né? Aí, pô, lá. E nesse dia eu fui lá e fui à casa dele. Eu falei, Natal, você mora numa casa tão michuruca, vai fazer. Essa profissão tua aí não tem seguro, não tem aposentadoria para a tua família e tal. E ele fez um casarão imenso, 4 andares, e pintou no andar embaixo, são pintados os 25 bichos. Que maravilha! Que lembra, os 25 bichos, bem aquela carinha deles, bem e bem assim, quem pintou até foi o Pinduca, que é o pintor da escola, da Portela. E me lembra até uma coisa do Di Stefano, o Di Stefano, grande jogador de futebol, de Mois, todos os tempos, que fez uma bola de bronze no jardim da casa dele, em Madrid, e botou embaixo da bola a expressão, Graças Vieira. Então o cartório botou, Graças Vieira. Eu queria ver se você concorda comigo uma coisa, falando da presença do jogo do bicho e de, enfim, patronos que fizeram a escola crescer na sua parte administrativa e organização. No pouco que eu pude estudar sobre a história da escola de samba, inclusive utilizando seu livro, a gente percebeu que a escola de samba, ela conseguiu uma atenção dentro da sociedade, classe média, branca, ela conquistou um prestígio. E certamente isso era uma boa escada para essa turma da convenção, da contravenção, foi para sair da palha policiais, para conseguir uma aceitação social. Partindo dessa aceitação social, que é óbvia, claro, eu queria voltar para o sambista. O que mudou hoje, a escola de samba organizada como ela está, poderosa, forte, com dinheiro e tudo, o que mudou a relação do sambista com a sociedade hoje? Com a sociedade? Dentro da sociedade. Quer dizer, a gente vê na evolução que o sambista era um cara mal visto nas suas origens. Bom, né? Ele era preso. Era proibido de tocar samba. Mas isso acabou em 1930. Isso acabou em 1930. Sim, mas não é porque uma lei, você revoga uma lei que o costume muda. Não, ao contrário, não era lei, era costume. Era costume. Era costume da polícia. Pegava o dedo do sujeito, tem calo, cana. Tem calo de violão, que toca violão. Mas isso não era lei, isso era costume. Essa integração também vale para o sambista. Então, hoje ele é na sua visão. Sem dúvida, quer dizer, o que a nossa sociedade está se democratizando, sem dúvida. E isso, quer dizer, uma das demonstrações disso, uma das provas disso, é essa relação que, sem dúvida, existe. Sérgio, existe. Eu queria perguntar o seguinte: quando se fala em carnaval, automaticamente se lembra da escola de samba no Rio de Janeiro, certo? Em seguida tem São Paulo, segundo e tal. A Brasília, alguns estados, outros estados brasileiros têm pequenas escolas de samba. Mas nunca foi sempre assim. Carnaval era uma variedade enorme de músicas, samba, partido alto, samba pesado mesmo, marchinhas de carnaval. Marchinha de carnaval, inclusive agora, neste mês de fevereiro, está fazendo 150 anos do seu surgimento, se nós partimos como ponto de partida o Zé Pereira, tá certo? Mais ou menos isso, exatamente 150 anos. E ninguém mais fala. Se você vai, por exemplo, ao Nordeste, não se fala em escola de samba. Então você tem novamente o carnaval de rua, grandes blocos carnavalescos. Em João Pessoa, por exemplo, na Paraíba, tem um bloco, Muriçocas do Miramar, por exemplo, que em período de carnaval reúne cerca de 150 mil pessoas na rua. Quer dizer, isso é um fenômeno. E que a mídia, principalmente a mídia eletrônica, não mostra, mas mostra tudo que acontece no Rio de Janeiro. A que se deve isso? Eu quero lembrar que não estou falando de saudosismo e tal, mas tentar lembrar essa série de ritmos que existiam. Escola de samba é um aspecto do carnaval carioca, não é o carnaval carioca. O carnaval carioca tem muitas outras coisas. Tem as bandas, né? Tem os blocos, tem outras coisas.
Tem as ruas lá e tal. É um aspecto. Eu tinha até medo, com o negócio depois que passou na televisão, que houvesse um chamado imperialismo carioca, em que as manifestações locais fossem prejudicadas pelo massacre da escola de samba. Mas eu vi que isso era mais ou menos, não existia tanto assim. Hoje, há poucas cidades de mais de 100 mil habitantes no Brasil que não têm uma escola de samba. No Nordeste tem escola de samba, Recife tem escola de samba. Mas é praticamente mas tem, não é o principal, mas tem. Não há, é difícil encontrar uma cidade com mais de 100 mil habitantes que não tem escola de samba. Agora, é claro que o carnaval é uma coisa muito mais rica, muito mais diversificada. Eu lamento até que só mostrem escola de samba, ou os trechos um pouco lá da Bahia, e um pouco de São Paulo, e um pouco de Recife e Olinda. E nós não temos culpa Mas disso, tem quer dizer, outras nós coisas, jornalistas, de tem. repente, quer dizer, você é uma pessoa que tem dedicado a vida a fazer o levantamento histórico da música, não só de carnaval, mas de modo geral. Mais o carnaval, mas de modo geral você conhece bastante a cultura musical brasileira. E você não tem culpa, por exemplo, nós aqui, de repente, não temos culpa nisso, quer dizer, nós nos concentramos uma vez por ano no folguedo carnavalesco, digamos assim, entre aspas, do Rio de Janeiro. E abandonamos, é como se não existisse mais nada, nenhuma manifestação musical no período de carnaval no Brasil afora. Né? Quer dizer, será que não é a hora também, nesse período bem próprio, de fazer a nossa meia-culpa? Eu não tenho culpa nenhuma. Eu já tenho vários motivos para ter culpa, você não vai me arranjar isso de jeito nenhum. Eu sou carioca. Eu sou carioca. Meu mundo é o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. A minha cidade você não pode nem imaginar como eu amo. Eu gosto tanto do Rio de Janeiro que chego a torcer pelo Flamengo quando ele joga com o time adversário de fora do Rio. O Flamengo é um bom time. Isso eu não acredito. Mas nesse Rio São Paulo, meu time é o Flamengo. Agora, Sérgio, então Mas falando isso é um braço da mídia mesmo. Faz parte desse esquema da indústria, não é? Sérgio? Agora, eu não imagino se eu vou ter influência nesse complexo. Não, mas é claro, isso aí quando... Sérgio, apesar disso que o Sérgio está falando, de fato o grande evento da mídia, talvez o mais caro, o mais disputado, é a transmissão, os direitos de transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas apesar disso, eu que não sou uma pessoa que seja especialista no Carnaval, essa coisa toda, mas eu noto que há os fenômenos regionalizados do Carnaval, de uns anos para cá, vem ganhando bastante força. Não só nos estados do Nordeste, mas em outros lugares do Brasil também. O que você atribui isso? Está havendo um crescimento. Da onde vem essa força regionalizada, de ritmos diversificados, de manifestações diferentes eu carnaval? acho que essa é uma tendência que está acontecendo. Qualquer dia, esse bloco aí da Paraíba, que a gente falou, João Pedro, qualquer dia vai estar na primeira página do jornal. Vai estar. Isso está crescendo. Eu acho, sabe o que é isso? Sabe o que eu acho? É que o Brasil está melhorando. Está melhorando mesmo. Quer dizer, a gente encarou aí uma ditadura aí. O Brasil era um horror. Né? O Brasil era um horror. Eu odiava o regime. Né? Essa é a vantagem da liberdade. Né? Pois é. Ou retomando a cidadania. Olha, eu só não conheço bem os carnavais dos outros estados porque eu me tornei profissional do Carnaval do Rio. Para trabalhar na televisão, para fazer comentário, aquelas coisas, eu ficava sempre lá. Mas eu gostaria de conhecer o Carnaval de Florianópolis. Eu adoraria. Né? Porque é uma coisa muito... Eu sei que é muito bom. Que é muito característico. Né? No Nordeste, se fala, nos carnavais nordestinos. Então, imagina, são imperdíveis. Adoraria ter, mas eu não conheço. Exatamente porque eu me tornei profissional do Carnaval do Rio. Agora, Sérgio, eu vou falar sobre dois aspectos. O Assis estava falando da questão da imprensa. Uma coisa que eu tenho observado, quer dizer, na imprensa da nossa cidade, porque eu também sou carioca, mas sou flamenguista. Então, eu tenho visto assim muitas matérias relacionadas à escola de samba. Nas 3 últimas semanas, eu contei a dedo matéria com sambista. As pessoas estão fazendo matéria com VIPs, estão esquecendo dos sambistas. Tem um outro lado. Eu também acho que as pessoas, quer dizer, a comunidade, né, essa comunidade que tanto eu falo, da escola de samba, ela se acomodou com a questão de necessitar de um patrono ou de alguém que tenha muito dinheiro para bancar o seu carnaval e esqueceu de que carnaval é uma festa simples, é uma festa do povo. E coletiva. Eu acho que se nós
tentássemos, junto aos grandes sambistas das escolas, não estou falando de diretoria, não, aquele povo que vai para a avenida que bota a camisa na hora, não. O pessoal de fundação, baianas, velha guarda, e tentar fazer uma campanha no sentido de vamos conseguir brincar sem ter que gastar muito dinheiro, usando a nossa criatividade, a nossa emoção, o nosso bom samba enredo, a gente devolveria o carnaval de rua, porque tem uma coisa no Rio de Janeiro que não está me agradando. Você sai da Marquês de Sapucaí no domingo e na segunda, chega na Praça da Bandeira, ano passado eu fui a Rio Branco, não parecia que eu estava numa cidade que tinha carnaval, porque não tinha um enfeite, não tinha um coreto, não tinha nada. Falam muito da Zona Sul, mas na Zona Sul ainda tem bandas, colocam as bandas nas ruas. Oswaldo Cruz tem ainda alguma coisa ali, Madureira e tal. Mas, por exemplo, a Tijuca, eu não vejo acontecer absolutamente nada. Então a gente está no Rio de Janeiro, que é a capital do samba, a capital do carnaval e tal, mas a coisa está muito concentrada em Marquês de Sapucaí. E eu acho que o povo das escolas de samba, que a gente fica muito chorando, a gente reclama a beça, mas a gente toma atitude. Eu sou xiita e não posso falar nada, mas eu acho que estava na hora das pessoas tomarem uma posição sobre Aliás, isso. sobre esse negócio que você falou do Rio, eu até digo, o Rio é a melhor cidade do Brasil no carnaval, porque se você quiser carnaval, tem escola de samba, tem as bandas, os blocos, agora se você não quiser, não tem. Os restaurantes estão vazios, é ótimo, a praia está mais vazia, está ótimo, o Rio fica ótimo. Mas, até lembrando de uma pergunta anterior, essa mudança, essa coisa da comunidade ter saído, o terrível foi exatamente isso. Porque o que ficou na escola de samba é obra de um, ou de dois. É a obra do patrono, que pagou, e do carnavalesco, que fez. A questão do samba é uma questão coletiva. A bateria são 300 pessoas, 400, 500, 600. Né? O samba é cantado pelo coro. A dança é feita pelo todo o contingente. Então é uma coisa coletiva. Portanto, é mais democrático e mais bonito. Mas, mais bonito. Eu acho que a comunidade vai reagir, sim. Não é? Até que ponto você acha que os jurados, ou a presença desse julgamento, então, influenciou no caminho que as escolas de samba tomaram? Não sei. Não sei. Será? Jurados? Então, a minha pergunta é o seguinte: primeiro as escolas adquiriram essa estrutura e depois elas passaram a ser valorizadas por isso, ou foi uma coisa que os não, porque aí não seria o jurado, seria, digamos, o regulamento. O regulamento. Eu estava pesquisando esse livro aqui, fui ver coisa que eu escrevi na década de 60. Eu me lembro que havia sempre discussões sobre os quesitos, quanto devia valer cada quesito. E eu defendia, na época, que o samba devia valer 10 e a alegoria devia valer 3. Né? Hoje os quesitos visuais são muito mais mas aí é o peso, regulamento. Se o júri e o jurado votam desse lado, porque é o regulamento. E as escolas realmente desfilam pensando nesses quesitos, exatamente, nessa pontuação. Isso é inevitável. Sérgio. Elas querem ser campeãs. A grande alegria é estar campeã. Sérgio, a grande alegria é essa. A resposta é que, primeiro, no começo, esse jurado não existia escola de samba, né? Dava uma taça lá, um homem lá, mas achava, desfile mais bonito. No desfile do Rio existia desde o primeiro desfile. Então, primeiro as escolas de samba sempre fizeram primeiro o seu carnaval. O jurado veio depois. E depois se inventaram uma opção de coisa que hoje o jurado até, de vez em quando, até prejudica alguma escola de samba. Mas faz parte do contexto, tudo bem. E o que eu queria perguntar para você, o que você acha no crescimento do Carnaval de São Paulo? É bom ou até que... Tomara que cresça muito. Tomara que cresça muito. Eu já vim aqui no Carnaval de São Paulo, em 72, que eu morava aqui. Certo. Eu, enfim, trabalhava na Abril na época. E vim trabalhar, exatamente. Eu vim não para o Carnaval, vim para fechar a revista. Na época, a Realidade. E eu me lembro que eu cheguei aqui no dia de Carnaval. Carnaval de São Paulo. E fiquei percorrendo até, eu morava no Brooklyn, fiquei andando, não vi nenhum sinal de carnaval, lugar nenhum. Aí cheguei cá, liguei a televisão, aí tinha carnaval, aí estava transmitindo uma coisa lá. Eu gostaria de pegar carona nisso daí e também da Alessi, que quando ela foi lá para a Praça da Bandeira, no dia do carnaval, quer dizer, depois, né, não houve nem o sinal de que estava havendo carnaval, que houve na noite anterior, ou sei lá.
Então, o que eu imagino, fico tentando encontrar uma resposta, se bem que ela não é tão difícil, é como se o carnaval carioca, e também a essa altura de São Paulo, carnaval me refiro à avenida, à escola de samba, desfile, essa coisa toda, é como se existisse apenas para a mídia eletrônica, principalmente a televisão. Quer dizer, isso daí não seria aquela coisa de São Paulo e Rio de Janeiro estar simplesmente concentrando, centralizando ou tentando impor uma cultura que a essa altura já não é do povo, porque o povo já está de fora da própria escola, quer dizer, para ele desfilar tem que pagar, para o cidadão entrar ali tem que pagar não sei quanto, quer dizer, oferece-se fantasias e determinados postos na escola para estrangeiros, por exemplo, quer dizer, e o povo fica fora dessa história toda. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe que eu fui Partido Comunista há muitos anos. Muitos anos. Então, eu sempre havia assim, um papo, assim, tal coisa, isso aí, o CIA está atrás disso. Atrás disso está o imperialismo norte-americano e tal. A gente sempre encontrava o dedo do imperialismo lá. Você deve parecer dessa época, você falou assim, como se a mídia se organizasse, assim, vamos fazer assim. Não, talvez por não saber, por achar... Como você talvez por não pretender, saber. Voltando àquela história do Nordeste, quer dizer, nós temos 9 estados riquíssimos em polvo, digamos assim, e que os folguedos continuam. Olha, se der boa imagem e tiver patrocínio para pagar isso. Você vê, Recife, por exemplo, Recife é uma loucura. O Galo da Madrugada, quer dizer... Você tem que discutir isso com o pessoal da televisão, numa boa. Eu tenho certeza que se der boa imagem, a Globo adoraria passar o Carnaval da Bahia o tempo todo. Eu sei disso, o pessoal da Globo adora o Carnaval da Bahia. Até se pudesse, até substituir a escola de samba pelo Carnaval da Bahia. Mas não dá imagem. Mas esse espaço, eu acho, dos outros carnavais, acho que já está sendo ampliado, Sérgio. Por exemplo, as grandes emissoras de TV, hoje, por exemplo, já estão já deslocaram suas equipes para Carnaval da Bahia, para Carnaval... Já tem, mas só passam flash. Para ficar uma noite inteira, como fica a escola de samba, é imagem. É uma história. Aquela população não cansa rápido. Exatamente. Um pouquinho antes do intervalo, a Leci Brandão estava querendo fazer uma pergunta para o Sérgio, Leci. Não, porque eu ouvi a palavra imagem e me lembrei de um samba chamado Apenas um Bloco de Sujo. Diz assim, Tião, nosso primeiro ritmista, nunca recebeu uma homenagem e Conceição, aquela negra passista, foi cortada por não ter imagem. A pergunta que eu faço a você, Sérgio, é se o povo não tem padrão de beleza para a televisão. Porque, se você observar, o close que é dado em determinadas pessoas durante o desfile da Marquês de Sapucaí ou daqui, não sei, eu vejo mais o de lá, você pode observar que aparecem passistas maravilhosas, aparecem baianas maravilhosas, entendeu? E até casal de mestre e porta-bandeira. Mas dependendo do perfil e da cor da pele da pessoa, essa pessoa tem menos tempo de imagem na televisão. Mas muito Essa é a menos nossa tempo. briga. Mas muito menos tempo. Teve um ano que eu estava vendo o desfile pela televisão. E teve uma mulher, tinha uma mulher de biquíni, boa, né, gostosa, babu, que desfilou num carro alegórico e havia um chuveiro, tomando banho. Eu lembro. Eu contei, se eu não me engano, a escola foi Imperatriz Leopoldinense. Exatamente. Eu contei, durante a transmissão, essa mulher foi focalizada 48 vezes. 48 vezes. Quer dizer, para uma escola que leva 5.000 pessoas. Né? Agora, isso aí, meu filho, é o chamado gosto. Mas ela foi colocada lá para aparecer no mínimo 48 vezes. A escola, acho que já pensou nisso. Inclusive a despesa que fizeram. Aquela água lá, aquela É isso que é a concepção do espetáculo. Não é só a televisão que focaliza, mas já foi feito para isso mesmo, né? Exatamente, exatamente. Porque a transmissão de um desfile de escola de samba não é uma transmissão de desfile de escola de samba. É um programa de televisão. Eles fazem o programa. O diretor está lá para fazer um programa de televisão. Então a escola de samba está se transformando também no programa de televisão. Como é que é isso? O que está acontecendo? Mas para a televisão, pelo menos. Aí Para a acaba televisão, o pelo povo, menos. a participação do povo no desfile de escola de samba. Para a televisão. Quer dizer, o povo é O povo é aquele povo do Cecil B. Demais, aquele povo lá, aqueles extras e tal. Da né? pirâmide. Professor,
aliás, Paulo Vanzolini, você estava querendo fazer uma... Professor, antes de fazer a pergunta, só contar uma história rápida de povo, que eu gosto. É só prazer. É rápida a história. História de Não tem nada a ver com escola de samba. Nós fomos fazer um debate na Casa Grande. O primeiro debate da Casa Grande, o famoso debate que havia na Casa Grande. Primeiro, sobre música popular. Anos 70, isso. 70. Eu, Chico Buarque, estava lá, o Sérgio Ricardo, e outros. Era ingresso pago. Ainda assim, aquela casa que cabia 700 pessoas, tinha 6 mil para entrar. E por sorte, por azar, quebrou o som. Aí nós ficamos lá querendo endireitar o som. Eu e o Albino Pinheiro, nós dois que organizávamos esse live tentando endireitar. E falei, não deixa ninguém entrar agora não. E fomos lá fora. Aí, de repente, abre o teatro e entra um grupo. O Albino fala assim, não! Aí quando para assim, era o Antônio Calado, a Ferreira Goulart. Aí o Albino falou assim, bom, pensei que fosse o povo. Antônio Calado, aqui é o passo homenagem. Nós perdemos aí. Vamos lá, professor. Olha, eu acho o seu livro muito bom de ler. Muito obrigado. Porque é um livro muito sutil. Ele restabelece uma série de fatos históricos, bota as coisas no lugar, sem perder de vista o folclore, que é lógico que é a pimenta de toda a história. Né? Paulo Vanzolini, eu te contar uma história rápida, outra história rápida. Nelson Rodrigues com Álvaro Lins. Álvaro Lins falou assim para ele, você é o maior poeta do teatro brasileiro, você é o nosso Shakespeare. Aí o nosso Rodrigues falou assim, você escreve isso? Eu disse, escrevo, então escreva. Aí o Álvaro falou assim, Nelson Rodrigues é o maior poeta do teatro brasileiro, assinou Álvaro Lins. Aí ele falou assim, você esqueceu do Shakespeare. Então eu pergunto assim, você escreve isso? Não só escreve, eu gravo. Mas, e uma das coisas que mais me interessa no seu livro, do meu ponto de vista pessoal, é o perpassar da figura do sambista. Porque eu sempre tive muito interesse em samba desde menino. O que eu me meti em fazer samba era samba como texto, como modo de expressão. E aí que eu estudo todos os sambistas desse jeito. E eu tenho uma impressão, sem nenhuma intimidade com o Rio, mas tendo tido intimidade com alguns bons sambistas, uma vez eu perguntei para Heitor dos Prazeres o que é Partido Alto. E Heitor dos Prazeres me disse, é uma festa em casa de família. Meu Deus do céu. Então a atividade e a ocasião se confundem. E o samba começou como Partido Alto, né? É uma coisa de grupo no Rio, não é isso? Quer dizer, o problema é que a escola de samba... que era, depois passou a ser um pagode. Pois é. O samba, vamos um samba, era um pouco. O Partido Alto não tinha sentido. Quer dizer, então, a escola de samba funcionava porque era um lugar da turma se reunir. Eu acho que tem a impressão que a escola de samba não tinha intenção de fazer samba. Que o samba o pessoal fazia por outro lado, porque sabia porque queria fazer. Isso que eu queria, você que tem intimidade com esse tempo e com essa gente, você me esclarecesse isso. Olha, porque o Partido Alto é semi-improviso, não é? Bom. Ele vem tudo da umbigada, né? E são épocas diferentes. A escola de samba e Partido Alto são coisas diferentes. O Partido Alto é uma coisa que mudou muito. O Partido Alto era uma coisa de improviso, não só improviso da dança, improviso do cavaquinho. É semi-improviso. Improviso diverso. Semi-improviso, né? Semi-improviso, Aliás, tem alguns improvisos que se transformaram em samba, de tão repetidos. Um deles estava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Estava com o filho no colo, dizia pro povo que o filho era meu. Isso aí eu ouvia menino em roda de Partido Alto. Depois virou samba. Mas o Evaldo Rui era um pesquisador de coisa, aí pegou esse negócio. Sérgio, sempre que a gente fala no Carnaval Carioca, ainda surgem alguns nomes. Dona Neuma, Dona Zica, Jamelão. Essas figuras históricas, elas estão sendo não substituídas, quer dizer, mas está havendo uma renovação de quadro no Carnaval Carioca? Olha, vem vindo uma geração sabe nova? Uma coisa que eu já percebi em samba, é uma coisa bonita isso. É uma coisa bonita isso, generosa, bonita. É que a gente, pelo menos os cariocas, não sei, acho que o Brasil inteiro tem isso, a gente gosta muito dos velhos, a gente respeita muito os velhos, homenageia muito os velhos. Quer dizer, mais no Rio do que em São Paulo. Os velhos de hoje estão substituindo os velhos que já morreram. Antigamente era Donga, Pixinguinha, era João da Baiana. Mas isso é muito específico do samba, né, Sérgio? Porque na música popular, por exemplo, em geral, isso não acontece. Exatamente. Mas no samba, muito do samba. do universo do samba. Você pode fazer o Nelson Sargento. Então, você nunca fez tanto sucesso como está fazendo agora aos 70 anos, 72 anos. Né? Marcos Pereira.
Cartola só gravou o primeiro disco Mais de 70 anos. do 65. Do 65. mais 70, Gravou com 65, primeiro disco. É isso que eu queria aproveitar e retomar aquela colocação da Desi, que ela disse que hoje a gente lê, ouve, vê bastante sobre os VIPs que desfilam na escola e não sobre o sambista. Quem é o sambista hoje na escola de samba? É uma boa pergunta. Quem é o sambista? Onde é que estão os sambistas? Sambistas, onde é que Tem estão uns os que sambistas? frequentam o pagode da Tia Doca. Lá exatamente. em Madureira, aos domingos, a partir das 4 horas da tarde, ou da Tia Gessi, Sabe ali por quê? em Alma. tem E um muitos monte- deles nem desfilam em escola, eles não estão preocupados mais em... Eu acho assim curioso quando eu vejo um crédito quilométrico, tem assim uns 8 nomes. Titico, Ninico, sabe? Assim, tem Autores do samba, né? Autores de um Autores, samba, né? Isso é curioso, você vê tantas Só pessoas porque participando, samba não é fazendo mais samba. Esse samba é um negócio feito para manter 5 mil pessoas unidas. Então, é que eu queria que você falasse É esse, isso, é para não debandar, a escola. Por isso precisa um puxador que seja um robô para não perder o ritmo e ter uma garganta de aço. E com os assessores dele. Porque se você bota 5 mil pessoas 1 quilômetro na rua, se não tiver uma coisa que mantenha aquela coisa, a escola vai para o espaço. Sérgio, o Paulinho... Então o samba enredo não tem mais função de música, tem função que tinha a corneta na batalha de infantaria, manter o regimento junto. Agora, não seria um pouco... Definição perfeita. Agora, Sérgio, não seria um pouco, além disso, quer dizer, também não haveria preocupação não só de manter a escola unida, mas de manter acordado aquele público que está em casa às 4 da manhã vendo a escola passar? Quer dizer... O samba enredo? Isso. Não, o samba enredo começou antes de haver de televisão. Não, sei, mas agora, essa preocupação, quando você disse da figura do carnavalesco e algumas críticas que você fez, quer dizer, passa pela cabeça do carnavalesco, deve passar pela cabeça da escola, que também, além daquele público que está na Marquês de Sapucaí, ela deve conseguir atingir aquele público que está em casa, Sem dúvida. depois de ter visto 4 ou 5 escolas no espetáculo de televisão. Dúvida. Se eles querem fazer isso com o samba enredo, estão errados. O samba enredo, isso não ajuda muito, não. Eu acho até que atrapalha um pouco, porque como você repete, dura 80 minutos. O samba todo é cantado em 3 minutos e meio. E repete, e repete, e repete, e repete. Acaba dando sono. Sei, Ele repete automaticamente, porque aquilo é que mantém, como eu digo, o importante é manter a unidade da escola na rua. Então é automático mesmo, esses puxadores de samba são grandes especialistas. Sérgio, o Paulo Vanzolini tinha feito uma pergunta e você começou a falar um pouco da origem das escolas. Eu tenho a impressão que nem todo dos compositores e também um pouco do concurso da escola de samba que você descreve, conta como foi no seu livro. Mas será que você não poderia contar um pouquinho para o nosso telespectador que está vendo os desfiles, está no auge do carnaval? Quer dizer, como é que foi? Era um concurso? Como é que... O concurso... quer dizer, a primeira escola de samba foi fundada em 28. Desfilou sozinha, desfilou sozinha como bloco, mas com o título de escola de samba, em 29. Era deixa falar ou deixa eu falar? Não, deixa falar. Eu já pensei que você deixa eu falar, mas deixa eu falar. Aí veio a Mangueira, veio o Portela, o Nido da Tijuca e outras. E em 1932 houve o primeiro desfile. E esse desfile, é uma coisa fantástica, é uma invenção de jornalista. Né? Na verdade, havia um jornal no Rio de Janeiro chamado Mundo Esportivo, que tinha um repórter que conhecia todo o pessoal do samba. E quando chegava nessa época de verão, que não tinha futebol, essas coisas, o jornal ficava sem assunto, a gente começava a dar notícias sobre samba. E havia um repórter, o Carlos Pimentel, que conhecia Cartola, conhecia Ismael Silva, conhecia Bide, e entrevistava esse pessoal, as pessoas. E começava a falar de escola de samba. Isso já é final de 31. Aí o dono do jornal, que não era outro senão Mário Filho, irmão do nosso Nelson Rodrigues. Mário Filho, que foi o cara que, enfim, criou a mística do Fla-Flu, foi o cara que foi dono do Jornal do Esporte, enfim, o Maracanã, hoje se chama Estádio Mário Filho e tal, porque ele brigou bastante para que o Maracanã fosse construído. O Mário Filho chamou esse repórter e falou assim, por que você não faz uma competição? Por que não faz uma competição entre elas? Vou fazer uma competição na Praça 11. E aí o jornal organizou. Essa história eu só soube através de uma entrevista do Nassara, que morreu há pouco tempo, com uma grande figura. E o Nassara, até na entrevista, assim. E aí o Mário Filho teve uma ideia genial. Genial mesmo. Por que você não faz uma competição?
O nosso era trabalhava, né? Trabalhava, era o paginador, diagramador. Na época chamava paginador. Diagramador já é uma coisa mais. E era caricaturista do jornal também, não é? Também. Não, Mas você já era a caricaturista. escola não teve também aí nessas origens, pelo que eu li aí, que é aquelas duas formas de samba, Ah, também, tem essa história. aquela maravilhosa, aquele maravilhoso diálogo que você teve o privilégio de testemunhar entre o Donga e o... Provocar. Eu provoquei o diálogo. Provocou e testemunhou. É. Do samba da Cidade Nova, o samba das Casas das Tias Baianas, que seria um samba machichado. E o samba do Estácio, que é um samba, seria Corrido. mais marchado. Mais marchado. Marchado. Não tem muito a ver também com o fato dessas comunidades do morro, que é que faziam esse samba mais Estácio, estarem proibidas das suas manifestações, como desfilarem fora do carnaval. Nas casas das tias baianas eram tolerados os cultos afros, que eles chamavam de culto afro, lá no quintal, na frente tínhamos bailes, etc., frequentados até por gente não se chamava classe média, Da alta. da classe alta, enquanto que os outros eram lá marginalizados, perseguidos pela polícia, e a escola de samba foi quase que uma consequência de tudo que lhe era permitido. O próprio Deixa Falar, foi organizado, quer dizer, foi inventado para ter licença da polícia para poder andar. É verdade. Para ter, tinha que ter licença da polícia para você sair em grupo. Você tem que não só ter a licença, como dizer para a polícia qual o trajeto que você ia percorrer. Então o samba tem uma origem, as escolas têm uma origem realmente no povo. No povo. No povo. Esse livro aqui, ó, ele pode não ter nenhum valor, mas é uma história do negro do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma história, é um aspecto que eu acho importante Da história do negro do Rio de Janeiro, do povo negro do Rio de Janeiro. E da luta, olha, luta barra pesada que eles enfrentaram. Aqui, já na década de 30, você estava falando que isso tinha acabado na década de 30, mas já na década de 30, a polícia ficava na Praça 11, quando a escola acabava de desfilar, a escola desfilava aqui, a polícia está aqui para empurrar para lá, volta para lá, volta para a Zona Norte, não vem para cá não, para a Zona Sul não. Sérgio, Porque eram todas não. Sérgio. Não deixava passar. Exatamente. isso é no Rio, né? São Paulo também não tem diferença não, viu? Bexiga, Vila Matilde, Barra Funda, nós sofremos tudo isso também. Imagina. Sofremos tudo isso, é igual. A diferença é que lá no Rio sempre foi mais tempo, né? E aqui em São Paulo é menos tempo. São Paulo teve uma paralisação, porque o negócio da guerra, a política parou com o carnaval, então o carnaval sofreu uma depressão assim, de 38 até 68. Nós lutamos dentro daqueles 30 anos que nem os loucos, mas tinha essas pauladas. Tinha até lá na Vila Matilde, não é centro, é bairro, né? O policial lá parava também, a mesma coisa. Então, acho que as escolas de samba, e esses que já morreram, para mim são heróis, e ficou o nome deles. Se falar hoje em Natal, em Juvenal, falar em Pé Rachado, Inocêncio, todo paulista, carioca, tudo é igual. No livro dele está falando. É igualzinho, a paulada é igual. Não tem nada disso, não. E aqui é até muito pior. É muito pior. Nós vencemos pelo bafo, viu? Voltando um pouco ao assunto que ela levantou maravilhosamente bem sobre a presença dos contraventores no samba, a forma como eles administraram, quer dizer, que eles organizaram o samba do ponto de vista administrativo, porque é muito difícil quem nunca foi lá a uma escola de samba entender o papel que eles têm comunitário ali, etc. E é verdade que é uma busca de ascensão social que eles têm ali, que eles não encontraram no futebol. Tentaram, o Castor até conseguiu um pouco. Não conseguiram. Muito pouco. Mas o Castor... Castor é advogado. Era advogado e tal. O Castor é uma pessoa delicadíssima, né? Então o Castor, ele tinha um status. Mas eles queriam, adorariam. Eu sei que o Fluminense, o sonho do Anísio era ser vice-presidente do Fluminense, poria lá uma fortuna do Fluminense, estava até bem precisado. Pegava bem. Mas, evidente, eles não conseguiram isso no futebol. Tentaram, né?
do Botafogo, aquele... É. É uma coisa interessante isso, e eu acho também que o futebol já é uma coisa mais elitizada. A origem do futebol é mais difícil de você quebrar. Porque o futebol brasileiro veio da granfinada. Exatamente. E o samba veio Ao contrário do do povo. samba. Você não acha que há uma semelhança? O samba chegou... A parte excluída do povo. Veio do povo e chegou a granfinada. Você não acha que através... Eu sei que você acha, mas só para fazer um paralelo. Você diz que é a história do negro, é uma história social de uma comunidade que vem lutando aí. O jazz teve um pouco essa coisa também. Muito parecido. Aliás, Perfeito. quando vem Como a história social do negro americano é outra. Vem repórter americano me entrevistar, e eles aparecem aos montes na época de carnaval. Eu até estou deixando da entrevista, porque eu acho uma maldade. Eu sou jornalista, eu não sou personagem. Não vou me entrevistar, pô. Vocês estão pagando? Eu falei, né? Até agora eu estou cobrando. Bom, porque eles vêm, parece 5, 8, 10 repórteres de entrevista. Bom, dos Estados Unidos e de outros países. Mas os americanos, em especial, eles gostam, eles têm uma maldade de falar negócio dos bicheiros e depois agora dos traficantes. Sabe? Eles têm um prazer especial de fazer perguntas em torno disso. Aí eu respondo com jazz. Eu digo, você sabia que Louis Armstrong trabalhou muito para Dempster? Aquelas caras noturnas que eles trabalhavam, aqueles craques todos. E quem fornecia? O jazz... E quem que fornecia cocaína para o Charlie Parker? Quem era? E se o de jazz, maneira que o jazz não tivesse nascido em New Orleans, que era uma cidade de colonização, tinha vindo de colonização francesa, ele não teria existido também, porque ele só pôde nascer ali naquelas circunstâncias porque os franceses eram mais bandalhos do que os puritanos do norte. Formação católica Eles é mais adoravam bandalheira. bordel, adoravam prostíbulo. E foram nesses prostíbulos que o jazz, os negros, com os instrumentos herdados da Guerra Civil, puderam tocar. Senão não teria, se não existisse aquela prostituição Com licença, ali, com uma grande influência da Ópera de Paris. Ah, bom, sim. Quando a Ópera de Paris vinha para New Orleans, trazia 3 ou 4 violinistas e alugava todo o resto do pessoal na terra. Eu conheci, quando era estudante dos Estados Unidos, eu andava muito em New Orleans com os velhos do jazz, todos eles tinham trocado na Ópera de Paris. Isso, os puritanos do norte não teriam dado chance aos negros de fazer essa música. É verdade. Bom, você tem outros livros também que não são apenas os livros sobre as escolas de samba, os 2 livros sobre a escola de samba. Um dos livros que você tem é sobre uma figura de ponta da nossa música popular, Ari Barroso, que também, além de estar ligado à música, estava ligado ao futebol, foi narrador de futebol, essa coisa toda. Acho que nós temos aí no ponto umas imagens do Ari Barroso. Vamos ver se a gente vê para você falar um pouco sobre essa figura. Eu quero. Tomara que... Profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol! O Brasil samba que tá bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil. Grande Ari. Grande Ari. Você tem no seu livro sobre Ari, você não sei se você vai se lembrar, mas você conta uma história do pai dele no tribunal. É verdade. Uma das histórias mais engraçadas que eu já vi. Será que você consegue rememorar? Aliás, a história do Ari eu gosto muito, né? Eu gosto muito de contar. Mas ele herdou isso do pai dele, né? Porque o pai dele era promotor no interior de Minas Gerais e estavam lá julgando um cara que matou lá, enfim, um assassino. Só que o assassino foi defendido por um advogado brilhante, era um pernambucano, um orador excepcional, que fez um discurso que emocionou todo o tribunal. E de repente estavam os jurados chorando, todo mundo chorando, o juiz chorando e tal. Aí o promotor, que era o João Evangelista, um jovem, tinha 30, 31 anos de idade, pai de Ari, quando pegou a palavra, senhor juiz, nós estamos todos emocionados,
aqui com o pronunciamento, a devagar e defesa, foi uma coisa emocionante, estamos todos chorando, mas por favor, senhor juiz, senhor jurado, chorando e condenando, chorando e condenando. E o cara pegou 30 anos. Agora, só para aproveitar também um pouco essa, já que passamos também por esse negócio de música, futebol, você é uma pessoa que, além de apaixonado pelo Vasco, acompanha muito o futebol no Rio de Janeiro. O que você acha que vai acontecer com os chamados times do Rio de Janeiro? Vão conseguir sair dessa crise financeira? Claro. Bom, a crise financeira já é antiga, né? A crise financeira já faz parte da cultura do futebol do Rio de Janeiro. Eu achava até com uma certa dose de ingenuidade que o Vasco era um clube que não tinha esse problema. Porque o Vasco vendeu Romário por 6 milhões, não sei quem por 5 milhões, não sei quem por 3 milhões. Eu falei, deve estar com as burras cheias. Sim. Mas não tem dinheiro. Então é o seguinte, eu não tenho explicação, quer dizer, lógico, eu não gosto dos dirigentes, de modo geral, do futebol carioca, a partir do presidente da federação, o Caixa d'Água, que eu acho que é não sei, medíocre, não tem, quer dizer, não discuto a honestidade dele, nem nada disso não, longe disso, mas que não é capaz, ele não tem competência. Tem competência sim para você por aquela politiquinha de ter os votos. E o voto para se manter no poder durante anos e anos. O Vasco tem o Eurico Miranda, que está lá há não sei quantos anos, que já podia sair, uma boa, sabe, tem que mudar, tem que arejar. Né? O futebol do Rio de Janeiro precisava, do Vasco em particular, precisam de arejar. E precisa de criatividade. Porque eu acho que eles, não há nenhum esforço, a não ser honra seja feita um pouco pelo Flamengo. Isso até o Kleber Leite faz bem, esse negócio. Mas um certo esforço de atrair a simpatia das pessoas, atrair público para ir ao estádio, enfim, ganhar dinheiro. Eu acho que falta eu acho que os paulistas têm mais competência nesse aspecto que os cariocas. Eu vejo que o campeonato paulista é mais bem organizado. E esse Fará, que eu não conheço, nunca vi na vida, quer dizer, não é nem meu amigo, mas quando eu vejo a entrevista dele, ele dando umas ideias, sabe? Ele está querendo melhorar, quer dizer, pelo menos aparenta. E esse Caixa d'Água, e fica lá ouvindo o Eurico Miranda, e não acontece nada. Né? Mas é que isso me dá uma certa tristeza. E acho até que isso atrapalha o futebol carioca e não me dá muita esperança de que ele... Agora, o Rio faz milagre. Você vê, o Rio, com todas as crises, tudo lá, você vê os maiores craques do Brasil e do mundo são cariocas. Você vê, Zico era há pouco tempo, era carioca. Romário, que foi eleito o melhor do mundo, carioca. O Ronaldinho, que agora está deslumbrando o mundo, é carioca. Acontece, não é um milagre, que eu não sei explicar. Mas que está difícil, está. Está muito difícil. A paixão pelo futebol. Eu queria... Em todo lugar que eu ia, como eu trabalhei muitos anos sobre esporte, em todo lugar que eu ia, eu sempre era abordado sobre futebol. Agora, raramente eu sou. Mas vai lá. É verdade, do Rio, é verdade, ninguém está se interessando. O Sérgio Cabral é um profissional multifacetado, né? Faz tudo. Né? Sou biscateiro. Compositor, jornalista, diretor, produtor, um monte de coisa. Como é que foi, quando surgiu essa tua paixão pela música do Rio, do Brasil, essa paixão que você tem pelas coisas brasileiras? Foi... Alguém na família, né? Pai, mãe? Não, minha mãe até tocava piano. Toca, minha mãe está viva, 84 anos, é uma maravilha. Mas eu tinha 11 anos, 10 anos de idade, morava na casa dos meus avós, que meu pai tinha morrido e tal, com a minha mãe. E nos fundos da casa da minha avó ainda mora um tio meu, que é o tio mais jovem, que tinha uma vitrola daquela da corda. E muitos discos de Orlando Silva. Então eu costumo dizer, o que me atraiu para a música popular foi o Orlando Silva. Porque eu ia para a casa dele e ficava ouvindo aquele disco. Eu sabia toda aquela música. E adorava. E o Orlando Silva já era uma pessoa já
meio do passado. Quer dizer, mas eu adorava aquele negócio. Esse é um lado. O lado de escola de samba, porque fui criado em Cavalcante, que é o lado de Madureira, onde nasceu Lissi Brandão, e onde tem a Portela e depois teve o Império Serrano. Então, quer dizer, a comunidade de Cavalcante se dividia entre Portela e Império Serrano. Então eu fazia parte disso. Quando eu era adolescente, uma coisa que era banca mesmo, banca, você chegar na esquina com os amigos e botar banca, era chegar com um samba da Portela que ninguém conhecia. Então eu me lembro quando eu cheguei na esquina cantando Leviano do Zequete. Brincadeira. Beleza. 1952. Aí abafou, né? Pô, acho que samba é esse. O azar é seu em vir me procurar. Pô, os caras. Tá? Os sambas, quem samba da Portela e do... Então, quer dizer, eu fui me envolvendo assim, naturalmente. Quando eu comecei a trabalhar em jornal, eu estava no Jornal Brasil e fui cobrir. Veio o Carnaval, e naquela época ainda tem um pouco isso. Um repórter ou dois, eram designados para cobrir o Carnaval durante 2, 3 meses. Aí o Jornal Brasil me botou para cobrir. Aí cobri o Carnaval, cobri o outro seguinte, aí o outro seguinte eu já fiz uma pequena história da escola de samba. Aí surgiu o Caderno B e o Reinaldo Jardim me convidou para escrever uma página sobre música popular. Bom, aí estou eu aqui. Eu não consigo sair mais. Não sei. Ô, Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da relação social que a escola passou a ter agora com a comunidade. Por exemplo, a Mangueira, que tem um centro de formação. Isso é fantástico. Quer dizer, hoje a escola não tem mais só uma preocupação com o samba, com o desfile. Já não tinha algum tempo, Eu até conto aqui que na década de 30 havia lá um grileiro que queria expulsar os moradores do Morro do Salgueiro. Quem brigou contra o grileiro foi a escola de samba. A escola local azul e branco, liderada pelo extraordinário Antenor Galhardo. E brigou e ganhou na justiça. Então, quer dizer, eu digo aqui, é a primeira associação de moradores. Quer dizer, Isso foi quando, Sérgio? 34, 35, por aí. Quer dizer, essa preocupação social já é uma coisa antiga. Era um clube. Agora, o exemplo da Mangueira, eu acho que é o exemplo para o Brasil. Se eu fosse o Fernando Henrique, eu ia à Mangueira. Aliás, eu vi hoje. Eu vi Dona Neumann. Nós estamos gravando hoje. Você já disse que é gravado, eu posso falar. Eu vi a foto Pode falar perfeitamente. A foto da Dona Neumann Dona Neumann com a Dona Ruth. com a Dona Ruth. Eu falei, bom, então eles vão descobrir. Porque a solução para o Brasil é a Mangueira. Para as crianças do Brasil, é a Mangueira. É isso que é a solução que a Mangueira está mostrando. O que a Vila Olímpica faz, sabe? É uma coisa sensacional. Você sabe que a Mangueira, há vários anos, isso dito pelo juiz de menores, há muitos anos, o juizado de menores não pega um menino infrator, um menor infrator, morador da Mangueira. Não existe. Porque eles estão ocupados, fazendo coisa, estão no esporte, estão se preparando para o trabalho. Olha, o que a Mangueira faz, em matéria de administração de problemas do povo, a Mangueira, que já é um exemplo de sambas maravilhosos, agora é um exemplo também da boa política. Aproveitando esse momento verde-rosa, você Viva seria Verde-Rosa. capaz de me dizer, Dona Zica e Dona Neumann, como é uma e como é outra? São duas personagens diferentes. Bom, Dona Neumann é da hierarquia da escola, né? Dona Neumann é filha do primeiro presidente. O primeiro presidente, um dos fundadores, né? Saturnino Gonçalves. E ela foi criada na Mangueira. E ela até, não sei se eu conto, então eu vou contar a história rápida. Como? Não, é que Dona Neumann, o Noel Rosa, há uma história que o Noel Rosa, isso o João Márcio conta no livro dele. O Noel Rosa ia para tomar um esporte dele, ia lá para Mangueira, ficava na casa do Cartola, dormia lá, e a mulher do Cartola dava banho. A primeira mulher. A primeira, não a Dona Zica. Dava banho no carro. E Dona Neumann, que era uma menina, mas que ajudava a dar esse banho. A dar banho Aí um amigo meu, gay, perguntou assim, vem cá, Neumann, é verdade que ele tinha uma peça muito grande? Aí a Neumann disse, não, normal, igual todo mundo. Você não diga isso, você acaba de estruturar uma história da música brasileira. A decepção do amigo gay.
Mas a Dona Neuva, então, é uma personagem da história. A Zica também é uma pessoa antiga, mas a Zica não tinha grande destaque. Quer dizer, não se falava de Zica até ela se casar com Cartola. Né? Na verdade, quer dizer, ela é uma brilhante companheira do Cartola e que assumiu uma certa liderança também. Quer dizer, mas o que fez a Zica explodir assim, com personalidade foi realmente o casamento dela com o Cartola. A Dona Zica é realmente uma grande cozinheira? É extraordinária. Aliás, eu a conheci como cozinheira. Fui freguês dela. Extraordinária. Ela faz as coisas simples, principalmente, uma carne assada, o feijão da Zica, mesmo que não seja feijoada, o feijão dela é coisa direita. E é muito gentil. Ela faz uma coisa assim muito generosa. Eu me lembro uma vez que ele estava fazendo um filme sobre o carnaval no Rio de Janeiro, lá para o Carlinhos Niemeyer, e estavam entrevistando várias pessoas. Aí fomos na casa da Zica, entrevistar a Zica eu me lembro que ela preparou, ela pegou a carne assada que sobrou do dia anterior, cortou em pedacinhos, fritou com cebola, não sei o que, só serviu para a gente para tomar com cerveja, mas ficou uma delícia. Aí saímos de lá e fomos para a casa do Jorge Guedes, o apartamento do Jorge Guedes, aquele apartamento imenso na Praia do Flamengo. Ficamos lá 2 horas, não deram nem água pra gente. Vamos voltar lá pra carne. Mudando um pouco, saltando um pouco na história. Joãozinho 30, qual o papel dele? Qual é a... Bom, o Joãozinho 30 levou às últimas consequências, as tendências que as escolas de samba adotaram a partir da década de 70, principalmente. Ele é um gênio. O Joãozinho é um craque. O Joãozinho não é para jogar bola. Ele é um artista que merece todas as homenagens. Andou equivocado numa certa época. Eu acho que ele exagerou, mas ele próprio resolveu corrigir. E por corrigir, eu acho até que por tentar corrigir, ele deixou de ganhar o carnaval algumas vezes. Sabe, porque ele por querer ser mais humilde. Eu me lembro que em perguntas assim, pergunta, eu sou fulano de tal. Em 2 entrevistas dessas, eu perguntei, fiz para ele a minha pergunta, o que magoou muito ele. Eu perguntei para ele assim, o Joãozinho, você é um ser de muitas qualidades, mas alguma dessas qualidades é maior que a sua vaidade? Ele sabe, isso doeu nele. Mas eu não sei se essa pergunta tem alguma influência, mas o fato é que ele ficou realmente mais... Baixou a bola um pouco. Baixou a bola. Não está tão esplendoroso. Os carnavais dele não são... Ele é uma pessoa que passou desde o tempo que já falou, passou a se preocupar com a garotada. Aspecto social, né? Aspecto social, começou a começou a ensinar a fazer alegoria, essas coisas, a fazer tamborim, a trabalhar, a dar uma atividade, né, profissional a essas crianças. Eu acho o Joãozinho uma figura muito interessante. Muito, muito interessante. Sérgio, está falando no Joãozinho, eu quero aproveitar. Para mim, tudo aquele trabalho que o moço falou, da Mangueira, ele não fez lá na Nilo Lopes também? Não aquele trabalho. Não. Fez um trabalho parecido. Parecido, né? Fez um trabalho parecido, mais modesto. Mais modesto. Mas esse da Mangueira é mais amplo. Esse da Mangueira é a Vila Olímpica. Esse é o Chiquinho da Mangueira. Esse Chiquinho tem que ter uma estátua para ele. É um professor de educação física, apaixonado, diretor da Mangueira atualmente. E que fez realmente, ele começou a treinar a garotada na rua. Enfim. Bom, a Mangueira tem o Troféu Brasil de infanto-juvenil e juvenil há vários anos. É a melhor equipe do Brasil. Disputando com clubes. Disputando com Pinheiro, com o Flamengo, com o Internacional, com todo mundo. Que, natação? A Mangueira ganha. Atletismo. Atletismo. É impressionante. Porque, na verdade, a ideia do Chiquinho não era exatamente preparar atleta, é preparar cidadãos. Porque o esporte tem essa propriedade. Mas acabou preparando atletas, e alguns estão aí, já estão, os que estão lá com 18, 19 anos, já estão disputando. Da equipe olímpica brasileira, tinha gente da Mangueira. Ah, é? Ô Sérgio, estudando tanto tempo as escolas de samba, visitando o barracão, conhecendo presidentes e tal, eu gostaria de saber se você adquiriu assim um certo faro para reconhecer ainda na avenida uma escola vencedora. Quando a escola passa, você fala, essa ganha,
Ou os resultados ainda te surpreendem? Olha, eu não consigo, me surpreende, porque o júri, eu não sei o que o júri vai votar. Eu não sei. Até eu não tiro a razão dele, não. Porque o jurado está olhando para um quesito. Eu estou olhando para a emoção. Sei. Eu olho, que maravilha. Foi a minha maldição, né? Aliás, a única briga que eu tive com o João Marcos foi por causa. Eu fiz uma crítica a ele, porque eu dou um voto, dou uma nota. Não foi e briga, né? Ele ficou magoado. Agora, Sérgio, mas no geral, você se sente afinado assim com o resultado dos jurados ou não? Quer dizer, a tua avaliação... Já foi mais, hoje nem tanto. Hoje não divirjo tanto, não. Às vezes me surpreende. Aí, por exemplo, ganhou a Imperatriz quando se esperava outra escola, para ser Mocidade. O ano passado? É muito Não, difícil. mas o ano difícil. passado foi uma cidade, Imperatriz em segundo. Quando a Imperatriz ganhou, Foi outro ano. retrasado, eu me lembro que todo mundo esperava outra escola. Mas é porque a Imperatriz foi chamado de filho correto, né? Pegou os quesitos e... Além do em cima da hora, você tem algum palpite para esse ano? Não, não tem. Eu nunca dei. É impossível. Eu nunca dei. Eu tenho uma simpatia pelas 4 escolas de samba tradicionais. Mangueira, Portela e Pé Serrano e Salgueiro. Isso, sabe, eu tenho por aí. E a Vila por causa do Martinho da Vila. Dessas grandes aí. Gosto de todas, mas essas estão mais no coração. Mas não tenho, não sei, não dou palpite, não. Eu nunca dei. E quando dei, errei. Eu não sei essa coisa. João, você ia perguntar alguma coisa? Não, é que esse regulamento é muito complicado. Eu tentei mudar esse regulamento 2 vezes. Em duas tentativas de mudança desse regulamento quando participava como jurado. Uma fui bem sucedido porque houve uma mudança no negócio de samba enredo. E a outra não fui porque eu achava que deviam eliminar, aliás, eliminaram já, o jurado de conjunto e dar a cada jurado de quesito o direito dele votar no seu quesito e no conjunto. Então, aquela desgraça que eu cometi com a Beija-Flor, de derrotá-la num dos maiores desfiles que eu vi, teria sido diferente se eu parecia que eu estava adivinhando, porque eu teria dado da mesma maneira 10 para a Imperatriz e 9 para a Beija-Flor do samba, que era melhor realmente outro samba. Mas teria dado 10 ao desfile da Beija-Flor e talvez 8 ou 7 para o desfile da Imperatriz. Isso eu não consegui mudar lá, isso é meio difícil mudar isso lá. Parece que acabaram esse ano com um jurado de conjunto, né? Então é isso, é só o regulamento. Mas é verdade, é verdade. É complicado. Tem que ver aquele cara que pega o elefante acha Agora, que é. Sérgio, o sambas enredo, fora do Rio de Janeiro, poucos ficam conhecidos fora do Rio de Janeiro. Poucos são raros os samba enredos que você pode, o Brasil inteiro canta. Em compensação, quase toda marchinha de carnaval, quase na totalidade, foram compostas no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro cantava. Né? Por que acontecia esse fenômeno com a marchinha? E o carnaval sem a marchinha não é um carnaval mais sem graça? Quer dizer, Olha, o fato do Brasil inteiro, naquele ano, cantar uma música, não dava uma espécie de identidade, não marcava aquele ano, fazia uma coisa... Como diria Nelson Rodrigues, o fim da marchinha é de sentar no meio-fio e chorar. Sabe, sentar no meio-fio e chorar, porque é lamentável. Aliás, o carnaval do Rio em particular, é uma história de perdas, né? Nós perdemos várias coisas. Uma delas é a música de carnaval, em especial a marchinha, que foi uma coisa que foi acabando, né? O Vinícius Moraes, né, com o Carlinho Lira, no entanto, é preciso cantar essa marcha. Ele diz que marchas tão lindas, falava do tempo antigo que tinha as marchas lindas. A música mais cantada em todos os tempos, no carnaval, em todos os tempos, é uma marchinha chamada Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero, não tem dúvida. Do carnaval de 37, que, aliás, a Odeon não queria gravar. O Almirante chegou lá, viu o Jararaca, um dos autores da música. Ele até fala no início da gravação. Exatamente. Viu o Jararaca triste. Falou, o que houve? Eles não querem gravar. Agora ninguém queria, os músicos não queriam, os funcionários não queriam, os diretores não queriam, porque achavam uma bobagem. Mamãe, eu quero mamar.
Aí, vamos gravar, mas ficou pequenininho. Aí o Almirante inventou um diálogo uma fala. absolutamente louco, né? Em que a mamãe é a voz do Almirante com a voz de homem. Mamãe, o que é, meu filho? Tem essa abertura e entra a música. Também, que se transformou não só no maior sucesso de carnaval de todos os tempos, como uma das músicas brasileiras mais conhecidas no exterior. Sérgio, infelizmente nosso programa está chegando Já? ao final. Já. Eu vou pedir licença à nossa querida Marília Gabriela. Eu gostaria de encerrar esse programa fazendo uma coisa que ela fazia no Cara a Cara, que é o famoso bate-bola. E eu gostaria de perguntar, então, algumas coisas para você. Por exemplo, uma marchinha. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Um samba enredo. Chica da Silva. Chica da Silva. Um compositor de samba enredo. Silas de Oliveira. Um samba que fala sobre carnaval, mas não é de carnaval. Tem várias. Tem Carnaval Desengano, do Chico Buarque. Como é o nome desse samba? Carnaval Desengano, não. Carnaval Sonho de Carnaval. Sonho de Carnaval. Um desfile inesquecível. Vila Isabel, 1988, com Kizomba. Uma passista. Uma passista maravilhosa, tem várias. Narcisa do Salgueiro. Um mestre-sala. Delegado, da Mangueira. Um porta-bandeira. Filma, da Portela. Uma fantasia. Bom, o destaque é a Chica da Silva mesmo. Foi a primeira grande fantasia de destaque. E uma bateria? Olha, todo mundo elogia da Mocidade, mas da Mocidade Independente. Mas eu ia dizer as baterias das escolas de samba da Leopoldina, da área da Leopoldina, que são ótimas. Eu não sei que mistério que tem na Leopoldina, que as baterias das escolas de samba de lá são ótimas. Sérgio, queria te agradecer muito a presença essa noite aqui em São Paulo, para que a gente possa também não ficar só com essa imagem de que São Paulo é o túmulo do samba, conversando aqui com a gente sobre o carnaval, nessa segunda-feira de carnaval. Gostaria também de agradecer muito a nossa bancada de entrevistadores. Hoje tivemos aqui uma presença ilustres, como o professor Paulo Vanzolini, o Nenê da Vila Matilde, a Alessi Brandão, que veio do Rio de Janeiro, João Márcio, enfim, vou fazer um agradecimento geral, mas agradecer essa presença. Infelizmente, como esse programa foi gravado, nós não pudemos receber a sua participação. Eu lembro a você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana e uma boa noite para todos.